No primeiro livro dos Reis, capítulo 18, nós vemos uma das partes mais fortes em que o rei Acabe, ele e a sua mulher Jezabel, eles tinham levado o povo a adorar outros deuses. Porém, Elias, um servo, um profeta do Senhor, monoteísta, adorador de apenas um Deus, ele faz um desafio para Acabe. E nós vamos ler aqui a partir do versículo 17. Primeiro livro dos Reis, capítulo 18, versículo 17, diz assim: E sucedeu que, vendo Acabe a Elias, disse-lhe Acabe: És tu o perturbador de Israel? Então disse ele: Eu não tenho perturbado Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixastes os mandamentos do Senhor e seguiste os Baalins. Agora, pois, envia, ajunta a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azerá, que comem da mesa de Jezabel. Então você pode ver aqui que, além de Acabe e Jezabel terem se desviado e feito o povo se desviar dos caminhos do Senhor, todos os 850 profetas, entre aspas, né, desses outros deuses de Baal e de Azerá, eles comiam da mesa do rei. Então, eles eram sustentados pelo governo, pelo dinheiro do povo. Então enviou Acabe os mensageiros a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. E se Baal, seguiu. Porém, o povo não lhe respondeu nada. O povo estava na dúvida. O povo já estava na incredulidade. O povo estava na dúvida se realmente o Deus Israel era o verdadeiro Deus, ou se os deuses adorados pelos seus reis, Acabe e Jezabel, que eram os reis Baal e Azerá, se eles eram os verdadeiros reis de Israel. Então o povo ficou quieto. O povo não tomou partido nenhum. Mas lá estava Elias, né? Então, o que aconteceu? Elias falou assim para os profetas de Baal: Preparem aí o altar, e o Deus que responder com fogo do céu, esse vai ser o verdadeiro Deus. Se o Deus que vocês servem, que é Baal e Azerá, se eles forem os deuses verdadeiros, então eles que mandem fogo do céu e consumam o sacrifício, porque sempre eram feitos sacrifícios. E ele falou: mas se o Deus Israel for o verdadeiro Deus, ele vai responder descendo fogo do céu e vai consumir todo o holocausto. E assim eles fizeram. E Elias ficou lá perguntando para ele: e aí, grita mais alto. E eles lá clamando para os deuses deles. Eles chegaram até a se cortar, a se machucar, de tanto que eles oraram e clamaram para que o Deus deles respondesse com fogo e provasse de uma vez por todas quem era o Deus verdadeiro. Essa passagem é realmente incrível, porque vocês pensem bem, naquela época, muito antes do nascimento do Senhor Jesus, sempre o povo parece que fica cocheando entre dois pensamentos. Mas que Deus que eu sigo? Ah, mas fulano e cicrano estão seguindo esses deuses. Então vamos lá, vamos experimentar também, vamos servir esses deuses também. Mas só existe um Deus, só existe um Criador. Os outros são criaturas, foram feitos a partir do Criador. Então, isso é da gente acabar pensando bastante, porque o que me chamou muita atenção é que alguém desce, mas outro alguém sobe. E nesse caso, quem desce foi Jezabel. Ela teve uma morte terrível, ela estava lá em cima, na janela do palácio dela, e alguém chegou lá e a empurrou, e ela caiu. No entanto, depois que esse sacrifício foi feito, e que quando chegou a vez de Elias,
Deus respondeu com fogo, desceu fogo do céu, e Elias, ainda detalhe, é que Elias, para falar, olha só, eu vou dificultar um pouco mais aqui, vamos ver se o meu Deus é o Deus verdadeiro. E além dele restaurar o altar e colocar o sacrifício, ele ainda colocou água ao redor do sacrifício, que seria muito mais difícil fazer o fogo pegar no meio da água, porque a água, ela apaga o fogo. Mas o que aconteceu é que Deus respondeu com fogo, inclusive em toda a parte que estava com água, o fogo acabou com a água e o fogo consumiu o sacrifício que Elias, apenas um servo do Senhor, mas que cria com uma fé assim incrível, invejável até, né? Ele cria no único Deus Israel, e Deus respondeu com fogo. Então o que eu fico pensando aqui é o seguinte: quando um desce, que é o caso de Jezabel, e o outro sobe, que foi o caso de Elias, porque Elias ele foi arrebatado aos céus. Ele subiu num redemoinho, e Deus ainda mandou carros e cavaleiros de fogo para separar ele do servo dele, Eliseu, que ficou no lugar de Elias. E isso me faz refletir bastante nos momentos que nós estamos vivendo hoje. Né? As pessoas têm dúvidas, as pessoas, nem todas, servem ou seguem o Deus Israel. E hoje, né, nós sabemos que o filho dele é Jesus Cristo. Ele entregou tudo para o seu filho Jesus. Então, olha só, Baal, ele era um deus cananeu. Ele foi trazido pela esposa de Acabe, que era Jezabel. Ela era cananeia e ela já adorava Baal e Azerá. E esse Baal, ele era considerado o deus da tempestade, né? Que enviava a chuva, fazia o grão crescer. Então, as pessoas começaram a acreditar, né? Por influência do rei Acabe, de Jezabel, que eles só teriam as colheitas por causa de Baal, porque Baal é que mandava a chuva. Mas Deus, ele levanta o profeta Elias, que vai colocar à prova todos esses profetas de Baal, né? Quem era o Deus verdadeiro. O povo de Deus, depois de tudo isso, o povo de Deus se converte e se volta para o Deus verdadeiro. Quando eles viram a manifestação da glória de Deus ali, quando eles viram que uma oração de Elias, apenas uma oração de Elias, isso porque os profetas de Baal ficaram horas e horas clamando para o Deus deles lá, para que provasse que o Deus deles que era o Deus verdadeiro. Mas Elias, depois que ele restaurou o altar, ainda colocou água para dificultar mais a situação, ele tinha uma fé inabalável. E ele apenas clamou uma vez para o Senhor, e o Senhor Deus mandou. Então o povo, a partir daí, o povo se arrependeu, e o povo se converteu novamente e passou a seguir o Senhor nosso Deus. Então, outro detalhe que me faz aqui ficar refletindo, é que apesar do Deus verdadeiro ter mostrado que ele era o verdadeiro Deus, que o Deus não era Baal e nem Azerá, qual seria a atitude correta do rei Acabe e da sua esposa Jezabel fazer? Não era para eles terem se convertido também? Pois se Deus mostrou ali a sua glória, o seu poder, que era ele o único Deus, pois nem Acabe e nem Jezabel se arrependeram. O povo se arrependeu. Esse milagre maravilhoso que Deus fez, essa prova do poder de Deus e de quem é o Deus verdadeiro, serviu para o povo. Então, o povo, graças a Deus, o povo se voltou para o Senhor, mas Acabe e Jezabel não. E isso fez crescer a ira de Jezabel contra Elias, porque nesse reinado de Acabe e Jezabel, eles já estavam matando já os profetas do Senhor. Então, já estava havendo uma perseguição aos servos do Deus vivo. E só Elias estava ali como representante do Senhor, e ele não teve medo. E ele foi e enfrentou 850 profetas, 450 eram profetas de Baal, os outros 400 eram de Azerá. E ele estava sozinho ali. E Deus ouviu
a oração de um servo dele e mostrou que ele era o Deus verdadeiro. Então, depois disso, Elias ele foi perseguido, muito perseguido por Jezabel, porque ela mandou dizer que ele seria o próximo a morrer. Mas, apesar dele ter fugido, dele ter ficado depressivo, dele ter se escondido numa caverna, dele ter chegado a pedir a morte, dizendo, Senhor, eu não sou melhor que meus pais, pode me levar. Ele ficou extremamente, profundamente abalado. Ele pensou até que ele era o único servo do Senhor ali, mas o Senhor falou para ele, olha, Elias, você não é o único, tem mais 7.000 pessoas que não dobraram os joelhos para Baal. Tem mais 7.000, você não está sozinha, Elias. Então, como Elias teve essa coragem, essa ousadia por causa da sua fé, que ele servia o Deus verdadeiro, então ele foi perseguido, ele ficou depressivo, chegou a pedir a morte, mas ele não conheceu a morte. Olha que coisa linda. Elias não morreu. Elias foi ressuscitado, ele foi o segundo da Bíblia, que nós conhecemos pela palavra de Deus, que foi ressuscitado. O primeiro foi Enoque. Enoque andou com Deus e Deus para si o tomou. O segundo foi Elias. E Elias ainda teve um arrebatamento assim espetacular, porque Deus avisou antes. Avisou que ele seria arrebatado, que ele não veria a morte, e avisou os outros profetas também. Então, os profetas, os servos do Senhor sabiam o que ia acontecer a Elias, mas somente Eliseu, que estava ali do lado de Elias, viu o arrebatamento do seu amigo, do seu líder espiritual, grande líder que foi Elias, e que a Bíblia diz que Elias era um homem comum, uma pessoa como nós, sujeito às mesmas paixões que nós. Mas o grande segredo de Elias é que ele não dobrou os joelhos para outros deuses, ele continuou ali sendo fiel a Deus, e Deus o exaltou de uma maneira sobrenatural, que Eliseu viu quando Elias foi arrebatado aos céus, num redemoinho, mas antes ele viu carros e carruagens, cavaleiros de fogo, separando Elias e Eliseu. E isso foi maravilhoso, porque aqui a gente pode ver que Deus ele faz uma separação muito grande daqueles que o servem e daqueles que não servem. O triste fim de Jezabel, ela não precisava ter tido esse fim. A gente fica aqui pensando, imaginando, por que ela não se converteu? Por que Acabe não se converteu, sendo que Deus provou para eles que ele era o Deus verdadeiro? Então Deus, ele dá chance para as pessoas, para elas se converterem e seguirem ao Senhor, porque só existe um Deus verdadeiro, só existe um. Mas Elias, ele escolheu Deus verdadeiro, e Deus não desapontou Elias. Deus, ele provou que ele era na vida de Elias, Deus provou para o seu povo que ele estava ali. Então isso é uma coisa linda para a gente pensar, para quem que nós temos dobrado os nossos joelhos? Será que nós temos seguido ao Senhor? Na nossa época, mais ainda, que nós sabemos que o nosso Deus, ele é o Deus verdadeiro, porque ele mandou agora o seu Filho, Jesus. Então nós não temos desculpa, nós não temos que dizer, Deus não existe, Deus é conto de carochinha. Não, Jesus veio à Terra. E 4 livros, né, os 4 primeiros livros, testamentos do Novo Testamento, eles relatam, são testemunhas vivas daqueles que andaram com o Senhor, daqueles que viram todos os milagres, que viram que Deus era com o Senhor. Deus se manifestou já no batismo de Jesus, falando, esse é o meu filho amado, a ele ouvi. Então todos escutaram aquela voz, né, e uma pomba desceu, em formato, como se fosse, sendo o Espírito Santo em formato, como sendo uma pomba, mas era o Espírito Santo de Deus, que foi a única vez na Bíblia que nós vemos a Trindade mesmo, Deus Pai, bradando ali, falando, esse é o meu filho amado e quem me compraz, o Filho ali sendo batizado, e o Espírito Santo em formato de pomba. Tudo para confirmar que Deus é verdadeiro, que ele mandou seu Filho para morrer pelos nossos pecados, tudo aquilo que estava errado, que aconteceu a partir de Adão, a partir do pecado de Adão, Deus resolveu, Jesus sendo
o último Adão, aquele que fez tudo à vontade do Pai, que ele não se desviou, que ele continuou sendo fiel ao seu Pai, e o seu Pai foi fiel a ele, sim, porque tudo aquilo que o Senhor disse que faria, ele fez, ele consumou, a obra foi completa. Para quem você tem dobrado seus joelhos, pense nisso. E Deus foi com o Senhor Jesus em todo o tempo, provando que ele estava ali com o Senhor. Tanto é que Jesus falou, né? O filho nada pode fazer se não ver o Pai fazendo. E todas as obras, tudo que o Senhor Jesus fez, curar os enfermos, ressuscitar os mortos, libertar cativos e oprimidos pelo inimigo, andar sobre as águas, ter domínio sobre o mar, sobre as tempestades, falar do amor do Pai, pregar o reino de Deus. O Pai sempre esteve com ele. Então a pergunta é: para quem você tem dobrado os seus joelhos? Você tem crido no Filho do Deus vivo? Que tudo ele já fez por nós. Até os nossos pecados foram levados com ele na cruz do Calvário. Nós realmente não temos desculpas. Deus já se manifestou através do seu Filho. E aquele que nele crê não perece, mas tem a vida eterna. Para quem você tem dobrado os teus joelhos? Para quem você tem depositado a tua confiança? Vamos clamar a Deus, para que Deus venha esclarecer dentro aqui dos nossos corações que Ele é o Deus verdadeiro, que Ele existe, que Ele ama cada uma das almas que estão aqui. E que Deus se revele a cada um de nós, através do seu Filho. Pai Santo, nós te agradecemos em nome de Jesus, porque assim como o Senhor foi com Elias e com todos os teus servos no passado, o Senhor também foi com Jesus, o teu Filho, Senhor. O Senhor esteve com ele o tempo todo, provando que o Senhor era na vida do teu Filho Jesus. O Senhor que deu o seu único Filho para morrer por nós na cruz do Calvário. Senhor, revela-te a cada um que está ouvindo, a cada um que ainda não se converteu a ti, Senhor. Faz uma obra maravilhosa, Senhor, porque só tu podes, através do teu Santo Espírito, Senhor. Te agradecemos, ó Pai, por tudo que o Senhor já fez e por tudo que o Senhor ainda fará. Perdoa, Deus, os nossos pecados. Fica conosco, Senhor. Escreve o nome de cada um, Senhor, que se converter a ti no livro da vida, Senhor. E que possamos estar para sempre com o Senhor por toda a eternidade. E possamos subir, sermos arrebatados, assim como Elias também foi, como Enoque também foi. O teu amor de separar o teu povo para ti. O Senhor continua sendo o mesmo Deus, Deus maravilhoso, misericordioso. Clamamos a ti, Senhor, perdoa os nossos pecados, fica conosco, nos traz da tua paz, das tuas bênçãos e da tua salvação através do teu Filho Jesus. No nome dele que nós te pedimos e já te agradecemos. Amém.